E aí, galera? Então, infelizmente o YouTube tá bloqueando minha habilidade de fazer um vídeo ao vivo. Tem que verificar umas coisas da minha conta. Pelo jeito, eles não estão deixando eu fazer o vídeo live lá. Eu só posso fazer upload, por enquanto. Então, meio que não deu certo essa ideia de fazer no YouTube pela primeira vez. Não sei, talvez até a próxima isso tá resolvido, mas... Deixa eu mostrar aqui. Tá dando um erro aí, falando que tem que verificar uns dados ainda, que ainda vai demorar um pouco. Então, infelizmente, no canal do YouTube não vai ser hoje. Mas, de qualquer jeito, né, vai rolar aula. Da mesma forma, vai ter que rolar aqui mesmo. Vou fazer o melhor possível para gravar aqui, salvar aqui. E também no meu celular, para postar lá no canal depois também, hoje à noite. Então, de qualquer jeito, todo mundo consegue ver. Imagina que todo mundo tá lá esperando no YouTube agora e agora tá talvez tentando voltar para cá para procurar, para ver o que aconteceu. Então, vamos fazer dessa forma, né? Mas até a próxima vez, vamos ver se eu consigo ter essas coisas verificadas para começar a fazer live lá mesmo, né? Sair daqui. Vai ser melhor, não vou ter limite, essas coisas assim. Então, a live de hoje, vamos falar de vegetação. Foi a live da última vez que... Acho que esqueci meu esquerdo. Que eu estava fazendo e não deu certo, né? Não salvou direito. Infelizmente, né? Porque é um assunto que não tinha postado antes. Era a minha primeira vez de ter falado sobre vegetação, né? Feito uma aula. Então, né, fiquei triste que não postou direito. Mas vamos lá mais uma vez, né? Fazer isso de novo. Vai ser basicamente as mesmas informações, né? Eu fiz toda a informação que eu faço, eu salvo no meu computador. Eu tento salvar, né? Então, pelo menos vai ser a mesma aula. Agradeço o apoio, né, de todos vocês e vamos indo. Eu vou desligar os comentários, que aí fica mais fácil para as pessoas verem as coisas. E tomara que as pessoas começam a voltar. Imagino que muita gente talvez ainda está esperando lá no YouTube. Mas vai ser por aqui. Para quem está chegando agora, deu problema no YouTube. Eles estão precisando verificar mais dados meus para eu poder fazer um vídeo live, pelo jeito. É o que eles estão me falando. Então lá é só o upload por enquanto. Então eu vou fazer aqui e tentar fazer o upload lá. Tomara que dá certo. Tomara que consigo salvar isso no final. Mas, né, por isso que eu estou tentando ir para lá. E, né, vamos desligar os comentários, né, porque acho que agora é hora de começar a aula, senão a gente vai acabar o tempo. Bom. Vegetação, né? Então, quando a gente fala de vegetação, a gente está falando de que a nossa planta que a gente né, ama tanto, em geral, a gente está plantando a planta de fotoperíodo e ela vai ter fases de vida diferentes, de crescimento diferente, onde ela está focando, né, certas energias. E o vegetativo é das primeiras fases, né, o que vem antes da fase da flor. E é muito importante, também é muito importante saber, entender um pouco o que é essa coisa, né, de fase vegetativo. Primeiramente, que nem eu comentei na última aula dessa, é uma planta anual, né? Tem que entender um pouco isso sobre cannabis, é importante entender isso quando a gente vai falar mais tarde como, tipo, sobre armazenar as mães, né? Guardar as mães, quanto tempo que elas devem ficar, quanto tempo que se devia manter uma planta na vega, essas coisas assim. Importante entender que isso é uma planta anual. O que isso quer dizer? Que ela tem um ciclo de vida dentro de um ano, né? Ela nasce com uma semente, cresce, poliniza ou começa a gerar semente, é polinizado, cria semente para a próxima geração e morre no final do ano. Aí a próxima geração sempre começa de novo com uma semente. Na produção, né, é diferente que a gente faz come, mas
né, a natureza da planta é igual. Deixa eu pegar um isqueiro rapidinho. Que nem eu falei, a natureza da planta é a mesma. Então ela não foi feita para viver vários anos, né? Uma planta só. Obrigado, minha esposa está dando um isqueiro. E, que nem eu estava falando, uma planta de fotoperíodo. Então, isso quer dizer que para manter, né, o que determina essa diferença entre a fase vegetativo e de flora é o fotoperíodo, né, a quantidade de noite que a planta recebe. Não é a quantidade de luz, muita gente pensa dessa forma, mas na verdade é a noite que ela precisa sem interrupção para ser considerado, né, um período de noite que precisa ser curta. Então, 18 horas de luz, quer dizer que é só 6 horas de noite, né? E aí também, para florir, a mesma coisa, 12 horas de noite é o que é mais importante. É importante entender que essa planta é muito sensível a fotoperíodo. É das plantas que a gente tem, tipo, na agricultura, comum que é mais sensíveis. Então, é muito importante, ainda mais na hora de flora, não interromper aqueles 12 horas de noite. E já falei essa dica que eu acredito, talvez foi na última live ou qualquer uma, mas luz verde também não é ideal. É melhor do que qualquer luz, se você tem que trabalhar durante o período de noite, mas não é o ideal. A planta ainda vai sentir luz. Não sentir luz. O equilíbrio de vegetativo e generativo. Importante entender. Quando você está na fase vegetativa, ainda existe aquele equilíbrio que existe, né, na vida da planta inteira, onde você está equilibrando a produção generativa da planta e a produção vegetativa da planta, né? Vegetativo sendo as partes, né, mais verdes, as folhas, os galhos, e a parte reprodutiva ou raiz, né, seria considerado os generativos. Então, na fase vegetativa, geralmente você está inclinando esse lado mais para o vegetativo. Importante entender com certas coisas que a gente vai discutir um pouco mais depois também. E sempre também nas aulas eu vou sempre falar sobre essa coisa de equilíbrio de vegetativo e generativo. A gente vai falar muito disso. A fase de vegetação, você está basicamente tentando imitar o verão. Importante também entender isso, que você está querendo um VPD de tipo 1 a 1.2, 0.9, que seja quente e úmido. Também, né, dias longos, noites curtas, muita chuva. Isso explica porque que a gente, para manter aquele equilíbrio mais para o lado vegetativo, a gente usa estímulos que nem com conteúdo de água mais alta durante essa fase, dia a dia. Então a gente não tem os drybacks, né, que a gente faria na flora. A gente não faz no vegetativo porque a gente está tentando manter aquele equilíbrio mais por vegetação. E temperatura, vamos falar de temperatura, o ideal, 80 Fahrenheit. Só fazer a conversão, acredito que é tipo 26, 27 Celsius.
e a umidade 60 a 65%. Tem gente que aguenta, assim, gosta de colocar um pouco mais alto, 70, essas coisas. A planta vai gostar também, assim, não vai ter problema, mas você vai aumentar um pouco também o risco de patogênios, essas coisas. O nível de sal, em geral, você quer manter ela um pouco menor. O estresse de sal vai induzir um estímulo generativo, né, que vai empurrá-la mais para o lado da flora. Então, em geral, você vai querer que o sal fique entre tipo 1.6 e 1.8 de EC. Se você está já usando um pouco menos do que o normal, talvez 1.5, mas não precisa dar tanta comida assim não para a planta que está em estado vegetativo. Tem que ser o suficiente, lógico, para ela não ter deficiência. Isso deve ser óbvio só de olhar para a planta, né, que ela é uma planta saudável, e o suficiente para ela conseguir acumular o tanto adequado de fotoassimilados antes de ir para a flora. Mas, que nem eu falei, uma planta boa, saudável, com uma coloração boa, sem nenhuma deficiência, você já dá para assumir, não tem que esperar fazer algum medimento específico ou especial para assumir que ela está boa para florir. Conteúdo de água, né? Eu comentei, conteúdo de água você vai querer manter acima de 30%, porque você vai basicamente manter aquela impressão que está numa fase do ano que vai ter mais chuva na natureza dela, e vai ajudar a ser aquele estímulo para manter no lado vegetativo. Como eu falei, eu já vi mãe que chegou a ser muito velha, né? 7, 8, 9 meses, quase 1 ano de idade. Aí tem alguns drybacks de repente, porque a pessoa esqueceu de regar, aí a planta de repente quer florir a qualquer custo. Um sinal que a planta estava muito velha já, querendo ir para flor. E B, né, teve aquele estresse, provavelmente de combinação de muito seco, e também quando você seca muito, talvez eleve um pouco o sal, e de repente tem um estímulo mais regenerativo que basicamente trava e atrapalha a planta pro resto da vida. Você não precisa de uma intensidade de luz tão alto para poder ter uma vega legal. Tipo 500 PAR, mols também é bastante para manter uma mãe ou para manter uma vega legal. 700 no máximo, eu diria. Assim, se você colocar muita luz, já vai ser mais um estímulo generativo. Spectrum também é interessante quando a gente fala sobre vegetativo versus flora. O ideal é ter um spectrum um pouco mais pro azul, né? Um pouco mais full spectrum ou pro azul. Por quê? Porque vai encurtar a distância entre os nós. Então vai ajudar a criar uma arquitetura da planta melhor para poder ir para a flora. E é mais correto pelo tipo de luz que ela estaria recebendo. E tem algumas plantas que são um pouco mais sensíveis, que você vê elas respondendo de certas formas por conta de um espectro de luz muito vermelho na fase vegetativa. O que eu já vi é tipo planta querendo meio que dormir cedo. Isso é tipo no vegetativo você tem 18 horas de luz. Se você tem só HPS, tem certas plantas que tipo chegando na hora 14 já parece que fica cansada. Parece que as folhas caem para baixo e começa já parece que está querendo dormir. Aí quando a gente trocou o espectro, começou a aumentar o azul, isso parou. Então a gente pode, né, entender que esse espectro, que geralmente é relacionado ao final do dia e também mais para o outono, final do ano, quando elas estariam dando flor, é um estímulo generativo, mas não é impossível manter mãe. Até hoje em dia eu estou
atualmente agora onde eu trabalho, mantendo mãe com HPS de boa, né, com boa administração, mas não é o ideal. A gente vai trocar isso alguma hora, mas não é prioridade por enquanto. CO2 não é necessário, também suplementação de MKP não é necessário. Sulfato de magnésio é interessante para suplementar antes e depois de clones. Muita gente suplementa assim para mães, principalmente, e também em volta de horas de poda também, para repor certos nutrientes que não são tão fáceis para a planta translocar. Então, suplementando com magnésio é bom nessas horas. Mas além disso, não tem muita necessidade. Então, vamos dizer, se você está usando nitrato de cálcio com plano de prod, ou nitrato de cálcio com Yara, ou qualquer outra formulação parecida, né, um AB de sal, você pode suplementar com o seu sulfato de magnésio tranquilamente e não precisa de mais nada. Nem precisava do sulfato de magnésio. Mas se você está querendo, né, uma coisa barata e fácil de encontrar que dá para justificar, né? Enraizador não é necessário, só nas horas de cortar clone também não é necessário. Já fiz live sobre isso, onde eu expliquei por que não é necessário e as outras técnicas e isso e tudo. Mas também para as mães, para os transplantes, a gente não usa. Tem vários produtos que, né, juram que ajudam com a raiz e tudo. Eu nunca senti a necessidade, eu nunca senti que as minhas raízes estavam faltando alguma coisa, que elas estavam fracas, que não estavam enraizando em tempo suficiente. Então, para mim, é mais os fundamentais em volta de regar, alimentar a planta, né, um substrato adequado para a planta, essas coisas assim básicas, que a planta já é uma planta vigorosa e já é boa de enraizar em geral, né? Próxima, seeds. Vamos falar de seeds. Toda planta veio de uma semente alguma hora, né? Então, lógico que elas têm o lugar delas. A gente não está falando de altos, né? Nenhuma parte desse live, porque alto não tem vega. Então a gente não... Ela, sabe, ela é uma planta determinada e a gente está falando de planta indeterminada. Duas coisas diferentes. Então, regulares, feminizados, feminizado uma fêmea que se polinizou, tem chance mais alta de ser hermafrodita, mas já teve bastante sucesso com elas. Em geral, a pessoa faz final hunt para procurar aquelas strains top, as exóticas, né, que as pessoas chamam, que todo mundo quer, sempre é semente regular. Eu nunca ouvi falar de alguém que talvez usou uma semente fêmea e não contou, mas em geral todas as histórias que eu já ouvi eram sementes regulares. Então, né, se isso diz alguma coisa, a preferência em geral é para semente regular, lógico que vai ter 50% de chance de ser macho. Mas, né, geralmente semente no mundo de cultivo mesmo serve somente para procurar genética, buscar genética. Não tem muita produção que existe à base de semente, ainda mais em escala. Né, tem muita gente, muito hobby grower em casa que gosta de, né, comprar várias sementes, estoura, aí o ciclo que vem vai ser 10 outros tipos. Sempre tem as complicações, né, de plantar vários tipos de uma vez. Acredito que já falei sobre isso, se não eu já falo depois. Mas toda planta veio de uma semente, né? É basicamente uma loteria, né? Essa coisa de final hunting. É importante entender que tem, com semente regular, a fase de maturidade que a planta tem que atingir, né? Então, o que isso quer dizer? Quando a planta vem de semente, você não consegue simplesmente germinar aquela semente, aí quando ela tem tipo 3 par de folha, você já coloca ela para fluir porque não vai dar certo. A planta não está madura. Ela não chegou ao ponto de determinar o sexo final, né? Demonstrar o sexo final. Então,
ela não vai florir, para fazer um grow tipo um micro, né, você tem que usar clone, por isso, eu explico isso depois. Mas tem que chegar a uma certa maturidade para você A, ver o sexo da planta e B, conseguir colocar ela para florir. Então isso já, né, complica várias coisas no sentido de tempo. Se você quer realmente ter uma produção bem produtiva, trabalhar a base de semente sempre complica um pouco porque tem esses fatores, né? Vários sexos, tempo de maturidade, qualidade, né, vai variar, a demanda da planta vai variar. Então sempre é importante considerar essas coisas e fica mais fácil entender por que a gente geralmente faz produção à base de clone. Assim que você tem um clone de uma planta madura, aquele clone já é maduro e pode ser florescido a qualquer tamanho. Eu já expliquei para identificar o sexo da planta, eu vou explicar agora de novo. Das melhores formas, se você está fazendo um final hunt, é você estoura um monte de semente, você tem as suas mães, machos provavelmente incluídos nessa mistura, e quando chegar um tamanho suficiente para você conseguir tirar um clone, passa de maturidade, você consegue tirar uns clones porque tem já uns galhos formados, maduros, tira um a 5 clones, né, ou sei lá quanto você quer tirar de cada planta, coloca na sua bandejinha de clone e espera enraizar. Depois que enraizar, 2 semanas, taca pra flor. A bandeja inteira mesmo, alimenta ela. Se você quer fazer um transplante, whatever, pode fazer. Mas eu tô falando, tipo, economia de espaço e tempo. Você pode colocar aquela bandeja para florir, cuida bem dela e você vai ter, tipo, um mini exemplo de cada flor, tempo de flor, se é macho, se é fêmea, sabe, a expressão de terpenos, essas coisas assim. Você vai ter um mini exemplo para você aí determinar primeiramente quais que você já vai matar de logo de cara e qual que é interessante para você continuar plantando. Aí você já sabe, aquela planta já vai estar grande o suficiente para você cortar vários clones e você vai ter sua plantação à base de uma cepa que você selecionou, né? Então, para que ter mãe? Basicamente expliquei agora, né? Você teria a sua mãe para poder produzir clones para você para sempre, para gerar uma produção consistente, que você consegue assim aprender cada vez mais. Um dos melhores jeitos de melhorar como grower é, né, plantar a mesma cepa várias vezes seguidas, porque você vai aperfeiçoando, né, sabendo muito bem o que ela quer na hora que ela quer. Aí você vai melhorando a sua intuição com a planta e tudo, né? É uma fase importante para um grower, né? Plantar a base de clone e ter uma cepa selecionada e tudo. Uma mãe, o que é uma planta mãe? É uma planta que só existe para gerar clone. Uma planta que você selecionou, qualquer fator que seja, né? E ela existe para gerar futuras gerações de planta. E, em geral, tipo, na minha produção, essa mãe nunca vai florir, nunca vai ver uma sala de flor. Por quê? Porque geralmente aquela mãe passou a vida dela inteira, né, que no final acaba sendo uns 3, 4 meses, providenciando clone para nós, geralmente mais de uma rodada, umas 2, 3 rodadas dá para cortar dela. E já meio que tá chegando a um ponto que ela tá meio gastada. Se ela tá com uma arquitetura super não favorável para flor, se você, né, criou uma mãe boa para tirar clone, no final ela fica com uma estrutura que não fica muito boa, é difícil de tipo colocar numa sala e dar certo. É velha, tem uma chance mais alta de ter acumulado doença, patogeno. E basicamente prejudica mais uma sala de flor do que ajuda, né? Se eu cortei todos os meus clones e aquela sala está cheia, completa, de plantas lindas, perfeitas, ideais, iguais, por que eu vou sacrificar um espaço delas para uma mãe que não vai produzir, vai ser um desperdício de tempo, não cabe dentro do sistema? Simplesmente não faz sentido, só serve para ser cortado e jogado no lixo. Mas o que a gente faz é, antes disso, né, cada
4 semanas a gente está cortando o clone com o propósito de renovar e ser a próxima geração de mãe, né? Então, sempre existe alguns clones que a gente tirou com o destino final de ser uma mãe nova daquela mesma cepa. E a gente vai, né, registrando tudo, sabendo, né, quantas mutações de mãe, e a gente tem o luxo, né, de poder mandar a nossa genética para o laboratório de, né, tissue culture, que aí basicamente renova a nossa genética e manda de volta para nós, basicamente limpinha, né, e a gente continua fazendo esse processo, mantendo uma genética limpa e perfeita para sempre. Então é possível, mas não é ideal você tipo, manter uma mãe por 3 anos. A chance é que assim, até no final desses 3 anos, tipo, eu sou uma pessoa que viveu 300 anos, sabe? Já acumulou tudo que é possível, né? Provavelmente depois de 300 anos de vida, um ser humano não é capaz de, né, abrir os olhos mais, né? É uma coisa, a planta não foi criada para viver tantos anos, foi criado para viver certos meses vegetando, aí dando flor e passar para as próximas fases da vida, né? Você que alterou isso e deixou ela só viva para cortar clone a vida inteira. Então, no final, né, ela tem o fim de vida dela um pouco diferente que as plantas de flor. Mas tudo que veio dela e tudo que vai continuar vindo vai ser sempre daquela mãe, né? Falo tanto que aí eu esqueço de fumar. Então, outro benefício, né, de ter mãe, tirar clone, que você vai tirar mais viradas, né? Se você está trabalhando na base de clone, você consegue cortar seus clones, encher sua sala de flor, virar ela, saber muito bem que na 5ª semana você vai ter que tirar clones para sua próxima rodada, tira seus clones, você corta suas plantas quando está pronto para colher, já tem planta pronta para colocar, dá uma limpadinha, coloca lá, vira o timer, pronto. Já está na flor de novo, mas daqui 2 meses já vai ter mais flor. Então até você já ter terminado de fumar, idealmente, naquela flor, já está vindo mais. Se você fazer a base de semente, isso é quase impossível. Você vai tirar tipo 2, 3 colheitas no máximo ao ano. Dessa forma você consegue tirar 5 colheitas ao ano. Então, né, interessa. Também mais clone, né? Probabilidade de tirar clone, ter várias cópias da sua planta, também uma chance maior de você não perder uma genética, uma cepa que você ama muito, né? Se tem um strain que você ama absolutamente, você quer plantar para o resto da vida, né? Sempre tem 2 mães, sempre mantém um corte, ou uma mãe mais nova do que aquela mãe mais velha, sempre mantém ela, mantém várias cópias. Se uma morrer, é melhor. É bom regenerar a cada 3, 4 meses, que nem eu falei, então sempre, né, faz no seu passo, mas tenta sempre manter um ciclo de mãe. Então, lógico que isso acaba ocupando bastante espaço e é por isso que, né, todo grower no mundo gostaria de plantar 10.000 strain, mas, né, o grower só cabe X quantidade e é sempre menos que o grower gostaria de ter, né? Sempre tá tendo que fazer uma decisão difícil de qual que você vai ter que sacrificar para deixar a outra entrar. E para aprender a fazer clone, né, tem um live meu do clones, é só entrar no Instagram TV e aí você vai ver lá. Então, as metas da VEG, vamos falar da fase vegetativa. Você tirou seus clones, enraizou, 2 semanas, fez o transplante. E quais são as metas da Vega? Primeiramente, a maturidade, identificação de sexo, lógico, aí a arquitetura e ramificação. Nessa fase, o seu trabalho principal como grower é criar uma arquitetura com aquela planta que seja favorável para o sistema de flor, né, sala, barraca, o que for de flor que você vai colocar ela, para aproveitar ao máximo o espaço, né? Tem várias formas de poder fazer isso, né? A ramificação também,
Acredito que eu falo sobre isso depois. Só para verificar. Sim, então a gente explica isso depois. Tamanho, você tem que atingir um certo tamanho, né, para você conseguir tirar a sua colheita. Tamanho certo para o seu grow, seja grande ou pequeno. Então, no tempo mais rápido possível, você quer atingir maturidade, identificação de sexo, arquitetura e ramificação correto, tamanho correto para o seu grow. O acúmulo de fotoassimilados ideal para o seu grow, para a sua planta. Basicamente querendo dizer que ela chega a um tamanho suficiente com uma nutrição boa, que o melhor que você provavelmente vai poder fazer é só pela aparência da sua planta, uma planta boa, verde, saudável, produzindo. Isso vai ser o seu sinal, né, que você tem uma planta produtiva, que provavelmente vai estar pronto para florir, tem um acúmulo legal de fotoassimilados, mas não é uma coisa que você vai provavelmente poder medir em casa. Mas basicamente está querendo um certo acúmulo de açúcares e de aminoácidos nas partes das plantas, para quando você trocar ela para a flora, vai ter uma fase que você basicamente vai diminuir a comida, criar um estresse generativo, e vai ser importante ter esses assimilados já no tecido da planta. E também, por que você quer fazer isso do mais rápido possível, né? Isso foi uma grande pergunta que foi da última vez e até surgiu várias vezes depois. Por que você deveria fazer a sua vega o mais curto possível ao invés do mais longo possível? E assim, simples. Você tem essas metas todas para atingir de qualquer forma, né? Mas você está sempre numa corrida contra a natureza, né? Na verdade, certos elementos da natureza que são contra você e sua planta, de uma certa forma, e são fatores importantes para você considerar quando você está plantando, né? Quando você está fazendo sua vega, o mais tempo que ela fica na vega, lembrando que ela é um plantio anual, não é feito para passar vários meses nesse estado, ou pelo menos um tempo indefinido, né? Você está trabalhando contra doenças, pragas, e também estendendo potencialmente o tempo entre as suas colheitas, né? Se você vai procurar ter uma vega com menos planta por mais tempo, o que acaba tendo, assim, se você tem uma vega de 3 meses, você, né, por fato, diminui a quantidade de colheitas que você vai ter por ano, porque sua vega é tão comprida. Se você conseguir atingir uma vega menor, mais rápido, você provavelmente consegue ter mais, né, flores por ano. Então, outro motivo por qual você vai querer ter uma fase de vega mais curto. E sempre ter menos risco também para perder a colheita, né? Mesmo se você não sofrer alguma doença nos 3 meses que passou na vega, talvez começou um problema sistêmico que só vai aparecer na 6ª semana de flor. E, né, aquele tempo todo que você gastou, nutrição, água, né, amor, esforço que você gastou naquela planta, acaba se dando a nada, porque, né, ela acabou demorando muito para chegar no final. Então vamos falar agora de arquitetura. Vamos aqui. Então, todos os estilos de manipulação da arquitetura da planta servem para o mesmo motivo. Você está querendo maximizar, né, o potencial da sua produção no seu espaço. Então, tentando aumentar a canopeia o máximo possível para aproveitar o espaço na copa da planta, o máximo possível para aproveitar o espaço, que é isso que vai determinar a sua produção e sua colheita no final, aproveitamento daquele espaço onde a luz está acertando. Isso pode ser feito de 10 mil formas, sei lá. Assim, só falta uma pessoa criativa para inventar
assim, mais uma forma de mudar a arquitetura da sua planta. LST, amarras, topping, scrub, tem várias coisas que as pessoas fazem durante essa fase para manipular, né, o supercropping, a arquitetura da planta. E também, né, a quantidade de planta que você usa para encher seu espaço é um fator importante quando você está considerando qual que vai ser, né, o melhor para você. Tipo, vamos falar do LST, é uma maneira ótima, né, muito intenso no sentido de trabalho e foco que você tem que dar numa planta, mas no final acaba sendo uma forma muito produtiva de conseguir, sabe, ocupar um espaço todo com a sua planta e aumentar a produção e rendimento de uma planta. Agora, seria talvez mais eficiente fazer um topping mais simples, com mais planta, clone daquela mesma cepa, naquele mesmo espaço, e tipo, o nível de técnica que você vai ter que ter, e o tempo gastado nas coisas, os cortes, amarra, tudo, vai ser muito menos, porque você simplesmente cortou no nó certo, todos estão do mesmo tamanho, colocou uma tela e pronto. Com mais planta, simplesmente no mesmo espaço, sabe, com um vaso menor, você consegue um rendimento igual, que o que vai determinar no final o seu rendimento. Lógico que tem os fatores que nem a luz, mas com esse fator, a luz e a genética, vai ser o outro fator principal, que é o aproveitamento daquele espaço, né? Então, é por isso que a gente vai manipular a arquitetura da planta, né? E também por isso que a gente, né, muitas vezes faz o nosso cálculo de quantas plantas que a gente vai colocar no nosso grow, né? É a base do aproveitamento daquele espaço, que encher seu grow mais rápido possível para chegar naquele ponto final mais rápido possível. Então, muitas vezes você usa mais de uma planta para conseguir encher isso, né? Deixa eu ver se eu... Tipo, ilustrando aqui, esses mesmos grow, né, tudo do mesmo tamanho, você consegue aproveitar o mesmo espaço com uma planta, 4 plantas, ou 9 plantas, mas esse último, no final, com 9 plantas, você vai conseguir chegar no ponto de virar para a flora, provavelmente muito mais rápido, com muito menos esforço, tirando o fato também que o vaso vai ser menor, e tem outros benefícios que eu já falei sobre em outros slides passados. Então, essa é a ideia de aproveitamento de espaço. Vamos falar um pouco de arquitetura, só rapidinho, só para as pessoas entenderem. Quando a gente fala de topping, né, a ideia é que a gente está tirando a dominância apical. Quando a gente tira o topo da planta, você tira a dominância, o nível de alcina aumenta nos ramos e você começa a ter mais crescimento lateral na planta. Dependendo da genética, ela vai ter mais ou menos dominância apical. Tipo, as plantas que eu estou trabalhando hoje em dia têm pouquíssima dominância apical, então geralmente é só 1 ou 2 no máximo que a gente tem que fazer para atingir a arquitetura correta. Parece mágica, mas tem algumas que parece que tem que ter 3 ou 4, 5 para realmente atingir a arquitetura correta. A arquitetura de mãe. Deixa eu explicar aqui. No final, o que você está querendo é uma planta que, mais ou menos, né, de uma forma ilustrado, parece isso. Você tirou o meio da planta e o que você está fazendo quando você faz as podas nos galhos é que quando a planta começa a crescer, ela sempre vai ter os nós que crescem para cima e para dentro, para fora e para o lado. Se você tirar o do lado, deixar o crescendo para fora e sempre colher os que estão crescendo para cima e para dentro, que seriam esses aqui, é daí que você vai tirar a sua colheita de clones, ela sempre crescendo no ângulo de 45 graus para fora. Não sei se dá para ver isso direito. O que mais que tem aqui? Supercropping, rapidinho.
está dobrando o galho, né, num ponto estratégico. Serve mais ou menos como um top, que você meio que quebra mais ou menos a dominância temporariamente, aí volta depois. Em teoria, é um pouco menos de estresse para a planta, porque não é um topping completo. A gente usa esporadicamente no trabalho, mas tem que ter muito cuidado que não pode ser com uma planta muito lignificado, que basicamente a célula começou a produzir madeira, né, que fica dura. Tem que ser uma planta ainda macia. Defoliação. Você faz uma defoliação sim na adega, mas o motivo por qual é diferente. Não tem nada a ver com a produção da planta, é de uma forma de manutenção para evitar praga, doença e melhorar onde a luz consegue atingir, o ar consegue passar, essas coisas assim. Então não tem tanto a ver com produção, alguma coisa assim, né, rendimento. Mas uma planta saudável sempre vai render mais. Então, folha que não está recebendo luz, manchas, impedindo o movimento de ar, criando microclima favorável para doenças, essas coisas assim, tirar essas folhas para manter uma planta limpa e bonita. Também é mais fácil tratar e monitorar a doença se for uma planta mais limpa. Transplante. Você deveria fazer o menos transplantes na vida da sua planta possível. O que isso quer dizer? A gente sempre faz um transplante meio que inevitável, né? No sistema de clone, pelo menos, que é do clone, da bandeja de clone que vai no pote. Agora, o ideal é que ela vai para o pote final, para o vaso final. Se você tem um sistema onde você consegue acomodar as plantas vegetando no vaso final, até a hora de ir para a flora, é o melhor, porque você diminuiu o peso generativo da planta que você está fazendo para ela na hora de flor. Ela vai poder dedicar mais para a flor, menos para a produção de raiz. Então, você ganha mais se você conseguir transplantar para o vaso final. Sempre é a meta. Agora, já que isso é a meta, o menos passos entre o final é o ideal. Porque você não quer estresse adicional e você também não quer que ela fique divertendo esse esforço generativo para as raízes, que já deviam estar estabelecidos. Então, como eu falei, tenta evitar o máximo possível. Atualmente a gente está transplantando para um vaso de 10 por 10 centímetros, onde ela fica por 2 semanas. Aí desse vaso vai direto para o vaso da flor, onde a gente tem que fazer um flip para a flor dentro de 2 dias. Então, infelizmente, não dá o tempo para ela poder enraizar antes de ir para florir, mas a gente está tentando corrigir isso na construção nova que vai ter. Mas atualmente não tem espaço, simplesmente. Então, não dá. Mas a gente espera, que a gente já viu, né, o resultado de vaso final, é o que a gente chama. Então, essa é a meta. Regras e fertilização, que nem falei, mantém o nível de água acima de 30%. O vaso nunca devia ser super seco, não ficar super seco, mas também, lógico, não pode afogar a sua planta. Geralmente você vai manter um nível mais baixo de fertilizante. O nível de nitrogênio pode ser um pouco mais alto nessas horas, desde que você não veja nenhum nível tóxico, né, que ela vai te mostrar. Nitrogênio amônico. Amônio, né, pode ser usado na vega somente, porque pode ajudar um pouco na ramificação, mas não deveria estar usando em nenhuma fase da flora. É importante. Ureia, o nitrogênio de amônia, a planta não gosta na flora. Sulfato de magnésio, já comentei, né? 0,5 gramas a meio grama por litro, suficiente. Não precisa usar açúcar na rega, não precisa usar água oxigenada. Eu ainda continuo usando todas as regas para todas as plantas.
mas não é necessário. Mas se você vai ter uma mãe que você vai planejar manter por muito tempo, talvez seja bom, né, incorporar um pouco. E sim, você consegue, você começa do começo ao final regando a planta com fertilizante todos os dias, com solo inerte, fertilizante mineral. Todos os dias, fertilizante. Controle de pragas é a melhor fase para controlar pragas, porque não tem flor ainda, aquela parte que você vai fumar não foi gerada ainda, então você tem mais habilidade de passar tipo óleo de nemo, essas coisas assim. Então é a sua hora de poder controlar alguma coisa. Se um problema surgir, ideal é controlar na vega. Se você tem que prolongar sua vega porque você está com problema no final, melhor isso do que começar a tratar ela na flora, que vai estressar a planta. Idealmente você quer começar a flora perfeito. Agentes de controle biológico, né, são sempre bons também. Mantém sua vega limpo, isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes o que acaba acontecendo, que você vê, é que a vega acaba sendo meio que deixada para o lado nas horas da flor, né, que aí você está focando todas as suas energias cuidando da sua sala de flor, você esquece da sua sala de mãe, aí acaba começando a ficar meio sujo, meio infestado, meio deficiente, seca, essas coisas assim. Por isso que eu deixei de ter vega em casa, porque é isso que acabava acontecendo. Eu colocava todo o meu foco lá nas minhas plantas de flor, então eu acabei, né, mandando minhas mães para um amigo que o negócio dele era basicamente só gerar clone, né? Ele tinha mãe de várias cepas em casa e vendia clone para todos os growers, né? E era um negócio legal para ele guardou minhas mães e, né, me mandava clone quando eu precisava. Então isso facilitou muito a minha vida lá no final, quando eu estava plantando, porque eu consegui eliminar a minha sala de mãe e, né, o outro benefício é aumentar a sala de flor, porque tem mais espaço, tem mais luz. Eu acho que é isso. Vou abrir as perguntas aqui, que eu acho que sobrou um tempo. Eu vou acender meu baseado. Essa camisa, eu amo essa camisa também, mas é muito engraçado. Isso foi limitado de 420. A gente criou um certo número e a gente basicamente sorteou no dia com certos eventos na cidade e a gente nunca mais vai fazer. Era meio que parte do, né, muitas das coisas que a gente faz é desse estilo, a gente nunca mais vai fazer. Então é por isso que atrai. Mas é muito legal. Se eu pudesse. Mas abriu a loja do Alien Labs hoje mesmo, o site, acredito que eles mandam as coisas internacional, então se alguém quiser comprar as coisas lá, né, é só ir lá. Não sei de cabeça o site, mas só ir no Instagram, essas coisas, né. O contrário pode ocorrer, muita água na flora. Bom, você consegue afogar a sua planta, né? Isso é uma possibilidade. Agora, se você simplesmente manter um nível de água mais alto, simplesmente eliminando a ideia do dryback na flora, você provavelmente não vai sofrer nada. Agora, talvez não vai ter alguns dos benefícios que podem vir dos drybacks. Geralmente é mais pro lado de qualidade, aumenta bastante o nível de qualidade. A expressão de cor, terpenos, essas coisas assim. Realmente o dryback é interessante. A gente já repetiu esse teste várias vezes e é consistente no resultado final. Folhas velas com um talão vermelho.
eu não sei o que é uma folha velha. Ah, folha velha. Ah, isso é normal. Ainda mais a parte de baixo do talão vermelho é uma folha madura. Na verdade, quando eu estou treinando, do jeito que eu falo para meus caras treinarem as pessoas novas que estão lá puxando as folhas, né, uma das coisas que a gente fala é procura o talão vermelho, né, na hora da folhação. É um jeito fácil de começar a direcionar o olho da pessoa nova que está lá tirando as folhas pela primeira vez na planta, que elas geralmente são as folhas, né, com o talão maior, vermelho. Procura aquelas primeiro para identificar as plantas que você tem que começar a defoliar. Então a pessoa já vai lá com aquilo na cabeça e procura o talão vermelho. É normal, certas genéticas, né, aquela genética que tem folha vermelha, preta, essas coisas assim, se vê, né, folha e talão de várias cores loucas. Mas é normal. É importante ter uma mãe ou todo ciclo posso tirar os clones? É possível, eu conheço gente que faz isso, todo ciclo, na quinta semana tira os clones, mas tem que ter uma área, né, específica onde você pode manter seus clones, que seria uma vega, né? Agora, manter aquela mãe, não precisa, mas é aquela coisa de segurança. Em geral, as pessoas gostam de ter uma segurança que, né, os clones vão ser bons. A única outra coisa que eu já vi, assim, provavelmente em sistema grande com isso, a gente já experimentou fazer isso de vez em quando para compensar quando a mãe não estava grande o suficiente no grow antigo, né? E um problema que acabava acontecendo sempre é que a gente acabava misturando genética, que muitas vezes tinha uma mesa com várias genéticas juntas. A pessoa que está lá, né, o trabalhador tirando os clones das plantas, às vezes não percebe onde um acaba e outro começa, e a gente está lá na sala de flor, de repente na sexta semana e tem várias plantas completamente diferentes misturadas no meio. Então a gente eliminou esse processo da produção em escala. Mas eu já conheci bastante gente que simplesmente faz isso para as pessoas entenderem, se não talvez entendeu. Você tem suas flores, suas clones todos, né, 12 clones que você vai colocar para florir. Antes de florir, você tira os clones, né, que você não poderia esperar até a quinta semana, porque não dá para tirar clone de planta em flor. Clone boa, pelo menos não. O que você acha do training? Vi que você não faz nas suas, é que nem eu expliquei, né? Se eu estou tentando aproveitar o máximo possível de uma planta só, eu vou treinar aquela planta muito mais do que eu precisaria se eu tenho 500 daquela mesma planta ocupando o mesmo espaço, né? Simplesmente não precisa fazer todo aquele training para mim. O training certo, no meu sistema onde eu estou plantando, é simplesmente ocupar todo aquele espaço, utilizando trellis e utilizando um pouco de topping para conseguir aumentar os ramos. Todo aquele espaço do trellis deve estar ocupado de uma forma uniforme, né, consistente, e com isso sai uma boa colheita. É muito simples, eu vou aproveitar aquele espaço da forma ideal, né? E não preciso treinar uma planta muito para conseguir fazer isso. Muita gente perguntando a proporção de plant prod na flora. Eu falei do EC, né? É só fazer a mesma proporção e fazer da concentração certa. CO2 já comentei que não é necessário. Boa pergunta. Na vega é muito bom manter a umidade, sim, mas eu estou com um problema com o fungus, né? Deveria deixar secar um pouco. Sim, às vezes você vai ter que criar um clima que talvez não seja super favorável para a sua planta naquela época para poder controlar uma praga. Isso é uma técnica que você pode usar em combinação com outras, né? Mas tem que ser com muito cuidado, lógico.
Mas lógico que é sempre bom manter uma umidade um pouco mais alta. Mas realmente, tenta não fazer isso na hora que você vai tirar seus clones, porque aí você vai ter um clone estressado. Então faz isso numa fase que você não está tirando clone. Qual o intervalo ideal entre as podas na vega? Boa pergunta. A primeira poda geralmente acontece depois do clone ficar estabelecido no vaso. Quando você começa a ver desenvolvimento dos nós, depois do transplante, geralmente uns 5 a 7 dias, isso já é sinal suficiente que está pronto para fazer um primeiro topping. Geralmente o primeiro topping você está procurando deixar uns 4 a 5 nós para trás, mais o melhor, mas você vai geralmente só tirar o primeiro nó, o ponto de crescimento, o apical. Daí em diante talvez você nem precisa, se tem uma genética muito boa, que é essa que a gente está usando agora, se você fazer isso na hora certinha, nem precisa fazer de novo. Agora, outras genéticas que são um pouco mais difíceis de manejar isso, você vai ter que fazer cada semana provavelmente, cada 5 dias, 7 dias, para manter uma planta bem equilibrada. Tenta evitar fazer bem antes da flora, tipo o mesmo dia. Se tiver que fazer, eu já teve que fazer também, eu nunca vi nada óbvio que eu perdi quando isso aconteceu, mas idealmente tenta não fazer. LST, eu conheço aqueles amarres, né? O HST, eu só posso assumir que é High Stress Technique, e aí eu fico preocupado com o nível de stress que você está dando para sua planta. Mas LST é uma forma de aproveitar o espaço, é uma forma de manipular a arquitetura da planta, aquelas amarras, essas coisas assim, dobrando a planta, tudo, para conseguir aproveitar do espaço, né? Pelo que eu entendo. Isso em si, né? Aproveitar o espaço que vai aumentar o rendimento da planta. Se você fizer isso através de topping, supercropping, LST, whatever, vai dar na mesma. Aproveita o espaço. Fala sobre alguns vírus e seus sintomas. Mosca branca é vetor? Sim. Tem alguns. Então, rapidamente, vírus. Tem muitas coisas que a gente achava sobre vírus no passado e coisas que a gente está aprendendo de verdade hoje em dia através de testes e PCR, pesquisa de DNA, essas coisas assim. Tem vários vírus que estão realmente começando a afetar, vírus e viroides que estão começando a afetar a planta de cannabis, a produção de planta de cannabis, principalmente aqui nos Estados Unidos, e acredito que está tendo reportes de, acho que talvez Canadá e Israel também. 3 vírus que eu consigo lembrar já de cabeça, que realmente são confirmados, que as pessoas estão começando a ver, e tem certos vírus que as pessoas acham que estão vendo, mas até agora eu não consegui ver muita prova. Um bom exemplo desse é o mosaico. É muito comum a gente ver a irrigação na planta e já assumir que é o tabaco mosaico, ou mosaico de tomate, alguma coisa assim, porque parece um mosaico, mas quando a gente encontrou essas plantas com esses exatos sintomas, pegou o teste, mandou para o painel, não voltou nenhum vírus conhecido de mosaico. Então, por mais que pareça, e faz sentido que poderia ser uma doença mosaico, eu não consegui encontrar com essas plantas, com esses exatos sintomas, nenhuma doença mosaico. Outras doenças, sim, não necessariamente nessas plantas, mas outras doenças, sim. Agora, tem uma grande probabilidade que existe algum vírus que pode causar esses sintomas, a gente simplesmente não sabe qual é. Né? Ou talvez pode ser um desses outros vírus que eu vou falar que está apresentando um sintoma
e a gente simplesmente não está evoluído o suficiente para ter identificado. O principal que o povo está realmente preocupado hoje em dia é o HAP latent viroid. É um viroide, não é um vírus na verdade, é basicamente um pedaço de DNA solto, RNA se eu não me engano, e ela é infectious, né? E consegue passar de uma planta para outra, geralmente através de corte, então ferramenta contaminada, pode passar através de semente, então uma planta contaminada que vai para florir e cria semente também pode passar ela. E isso é que a gente entende da planta hoje em dia, desse viroide hoje em dia. Não tem vetor, que a gente sabe, esse viroide, mas é possível que a gente tenha e não identificou. É um problema grande que está começando a afetar vários estados, porque geralmente ele entra no sistema e não começa a apresentar sintomas até uns 2, 3 anos. Se você não tem um sistema onde está mantendo uma prática, um nível de limpeza muito boa, muito alto, o que acaba acontecendo é que ela vai se espalhando antes de você saber que ela está lá. Aí quando começar a apresentar sintomas 2, 3 anos depois, você já vai ver uma queda enorme, porque já está basicamente pegando fogo no grow, né, de tanto que espalhou. Então, é uma doença meio complicada. Hoje em dia a gente tem que fazer teste, né, nas genéticas. Tissue culture é uma das melhores formas para a gente conseguir basicamente identificar as plantas que tem, tentar não procriá-las para frente, eliminá-las do sistema dessa forma, mas não existe muita técnica confirmada que consegue eliminar ela de uma forma de tratamento através de tecido de cultura. E provavelmente assim é o grande problema no sentido de doença que a gente vai ter que enfrentar nos anos que vêm no mundo de cannabis. Mas hoje em dia, basicamente no grow, a gente mantém, né, um nível muito alto de observação para ter certeza que ela, se entrar, não fica lá. Eu já vi esse viroide bastante, e dá para identificar ela de certas formas. Tem vários sintomas que são comuns e apresentam em várias fases diferentes. Mas normalmente depois de uma fase de estresse muito grande para a planta, de repente ela começa a produzir sintomas. As principais são witch brooming, eu não sei como chama em português, mas vassoura de bruxa, né? É o que quando cria um monte de galho, vai jogando galho para todos os lados, todos nós começam a ativar, mas um crescimento muito fininho, estranho, e com uma folha que parece tipo uma microfolha. Uma folha de cannabis, com todas as pontas, mas parece micro. Ela cria uma flor, geralmente que vai muito rápido para a flor, uma flor bem pequena, cheio de pelinhos, cheio de pistilo, com pouquíssimo cheiro e pouquíssimo sabor. E quando você fuma ela é muito desagradável. Pouquíssimo conteúdo de THC também, então basicamente estraga a flor no final. É bem óbvio quando você vê uma genética contaminada, assim, várias do lado de boa, aí de repente tem uma planta que está mostrando sintomas. Você fica bem de cara, né, o qual que está infectado. Aí você simplesmente tem que fazer, né, de tudo para que o seu grow sempre seja limpo, né? Uma das estratégias mais comuns é tipo, cada mãe no meu grow tem uma tesoura dedicada para ela. Então, quando você tira uma corte daquela planta, faz uma manutenção daquela planta, é sempre a tesoura que veio dela, né? A mesma ideia que você vai ter que sempre ter o seu máquina de barbear próprio, né? Alguma coisa assim, alguma coisa afiada, né? Uma coisa que você não divide com os outros, talvez, sabe, escova de dente, alguma coisa assim. Justamente para não passar doença, você fica com aquilo com aquela mãe e é o melhor jeito. Aí você mata aquela mãe, aquela tesoura vai para o cloro, passa para um álcool, uns passos de desinfetação, aí pode ser colocado com outra mãe depois. Outros dois viroides, víruses, Lettuce Chlorosis Virus, LCV, é uma que está aparecendo mais na costa leste,
é comunicado através de mosca branca, acredito, e basicamente dá um amarelamento na planta em geral. Né? É uma planta bem fraca que não consegue dar flor. É uma que eu nunca vi, na verdade, mas eu tenho um amigo que trabalha numa companhia lá no lado leste que ele já viu. E uma outra que ele também encontrou lá, esses dois ele identificou através de PCR, é o vírus de batata doce, Sweet Potato Leaf Curl Virus, que encontrou em umas plantas também, que demonstraram sintomas de folhas tudo mal formadas. Genética enfraquece ou muda após várias gerações de clone de uma mesma genética tipo um clone, né, de um clone. É um debate grande, pelo que a gente entende. A única coisa que acontece não é que o DNA, né, uma genética degrada, é raro, é possível que vai ter alguma coisa epigenética que muda um pouco, mas em geral a planta sempre vai ser aquela planta. O que pode acontecer é a acumulação de vírus, doença sistêmica, essas coisas assim, que ao longo do tempo, clone não adianta. Assim, se você demorou demais para atingir seu clone, é por isso que tem que ser um ciclo bem rápido. Pensa assim, doença sistêmica entra na sua planta de alguma forma. Se for fussário, vai entrar pela raiz provavelmente, se for um vírus, vai entrar por um corte. Mas vai demorar para aquele vírus ou aquele fungo chegar até o seu corte, que é o ponto mais novo da planta que acabou de crescer. Então, se você conseguir manter aquele ciclo rápido, você consegue meio que ficar na frente dela. Se você demorar, ela vai chegar lá. Aí você vai tirar um clone infectado, mesmo um pouco infectado. Aí vai nas gerações sempre, indo para frente, vai acumulando. Então, por isso que você quer um ciclo rápido, porque você está numa corrida e elas também estão correndo. Então, se você vai demorando, elas também vão acumulando. O tissue culture é ótimo também, porque a gente consegue dar tipo um reset. Mesmo se elas conseguem começar a acumular, né, começa a chegar mais perto, a gente tem essa ferramenta para poder colocar nossas plantas e elas voltarem limpas de uma forma que a gente pode começar de novo. Então, mas isso mesmo assim a gente não vai tratar ela de uma forma como se ela nunca vai pegar nada. Você sempre faz as melhores práticas possíveis. Boa. Rapaz, eu ia comentar que esses vírus não têm isso para o homem. É bom comentar isso, né? Às vezes realmente vírus de planta tem nada a ver com o ser humano, você não vai, né, pegar corona nem nada assim porque você fumou um baseado com né, Hop-Latent Viroid nem nada assim. O vírus de planta só afeta a planta, então relaxa. Isso não tem nada a ver com a sua saúde, não é fungo, não é nada assim, você pode fumar, assim, o vírus nem vai sobreviver ou queimar, então. Pode ser feita uma revegetação após a colheita, compensa? Não compensa. Revegetação eu só ouvi as pessoas fazerem no momento desesperado, quando você pôs sua última daquela cepa para florir e você só percebeu na quinta, sexta semana, sétima semana, eu já vi até tipo quase na hora de colher, e a pessoa tira um monte de clone, aquela planta em flor, coloca na bandeja e reza, e às vezes algumas sobrevivem. E você consegue revegetar aquela planta após meses tentando e muito esforço, e muitas vezes sofre tanto estresse que no final a flor nunca sai igual que ela ia sair antes. Mas às vezes num momento desesperado é a única forma que você tem de salvar uma genética.
Então eu já vi isso acontecer, já vi dar certo, também já vi falir, né? No sentido que a pessoa quase quer chorar porque, né, todos os clones que a pessoa fez para tentar salvar aquela planta na semana 8 de flor não deu certo. E, né, vai ser a última vez que fuma. Então, fica triste, mas nunca é bom. Muita pergunta repetida, né? Que nem sempre. Também estou procurando, né, as perguntas que tem mais a ver com veg, né? Vegan. Nada a ver, mais rápido de... claro que você consegue cultivar sem o CalMag, ainda mais se você está usando, né, uma nutrição de sal AB completo. O nitrato de cálcio já vai ter seu cálcio, magnésio também, se você quiser suplementar magnésio pode. Qual a poda mais fácil para quem está começando? Pô, eu não sei para quem, eu não sei sua situação. Se você tem uma planta que você ganhou de um amigo, tem um cantinho no seu quarto, ou se você tem uma estufa de 100 luzes, sabe? Cada situação é diferente, então tu vai ter que pesquisar um pouco, vai ter que, sabe, meter a mão e aprender e tentar, falir, tentar de novo, talvez falir de novo, aí alguma hora encontrar seu sucesso. Outro motivo por qual que mãe e clone é bom, porque você consegue falir bastante. Mas vai experimentando o que funciona melhor com você, tem gente que faz top, tem gente que não faz nenhum top, só faz super crop, e sabe, jura pra cima e pra baixo que é o único jeito que devia fazer. Então, quem sou eu para falar que você, sabe, devia começar de tal forma? Eu já falei, no final dá no mesmo. Aproveite os passos da melhor forma possível, vai experimentando, sabe, uma forma. Eu sei que talvez tá no primeiro e você não sabe qual que você vai escolher, mas ainda vai ter muita planta para frente, né, muita tentativa, se Deus quiser, e vai tentando, vai brincando com isso, tenta aproveitar os passos. Se uma planta tem super estresse, ela passa para a semente também. É muito interessante. Estresse, talvez em teoria, de uma forma epigenética, sim. Agora, nunca vi isso causar uma semente ruim. Agora, coisas que passam sim para a semente são fungos, doenças fungais, certos vírus também, que eu falei, vão passar de uma semente para outra e vão, sabe, diminuindo a qualidade. Mutação sempre pode acontecer também, aí sai uma planta mutante, geralmente mutante não é uma planta que vai produzir muito bom, não sempre, né, tem 1000 mutações, mas em geral quando você está falando de uma mutação, às vezes realmente não sai uma semente legal, né, todas as sementes não vão ser perfeitas, mesmo a melhor, né, cruz de 2 plantas do mundo, você procura milhares de sementes e tem 3 pessoas que encontram alguma coisa interessante. Então, existe problema com nematóides, água oxigenada dá conta, água oxigenada não faz nada, nem cosquinha para nematóides. Infelizmente, eles são muito difíceis de controlar em qualquer sistema. Até sistema convencional, onde agrotóxico eles usam, eles são difíceis de controlar. Eles já banearam a grande maioria das coisas que funcionam, então, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Então, é um bicho muito difícil de controlar. A melhor forma, se você não está plantando outdoor no solo, né, se você não tem
controle delas é a exclusão. Se você conseguir excluir elas de alguma forma, através de qualidade de água, qualidade de substrato, essas coisas assim, mantém elas longe do seu grow e essa é a sua melhor forma de controlar. Existe algumas espécies que são parasitas que eu já encontrei dentro da planta, né? Dentro do sistema vascular da planta, e você pode imaginar que isso não vai se dar bem para a planta. Então, cuide, tem nematóides que eu acredito que são predadores, não conheço, vai ter que pesquisar. E eu não conheço nenhuma nematicida que é tipo orgânico ou alguma coisa assim que funcione. Na verdade, a azadaratina eu acredito que talvez seja um pouco funcional. Acredito, vai ter que pesquisar. Mas acredito que funciona. Pelo menos ajuda. Estudar o que? Não, botânica ou agronomia? É muita confusão, né? Nessas coisas assim. Muita gente me chama de um botânico, né? Mas isso não é correto, eu sou um agrônomo, né? Porque qual é a diferença? Se eu fosse querer passar o resto da minha vida, né, aí nas Amazonas, tentando identificar planta nova, dar nome, sabe, pesquisar isso, aquilo, se eu quero, sabe, determinar o nome correto pela flor da cannabis, se é uma fruta pártano cárpico, se é, sabe? Se você quer determinar essas coisas e saber essas coisas sobre planta, isso é o lado botânico. Se você quer saber o lado aplicado, ciência aplicada de como você vai, né, plantar as plantas de uma forma produtiva, da melhor forma possível, cai na agronomia, né? Que isso que a gente faz, plantar cannabis, é um trabalho agronômico, né? A gente não está simplesmente observando a beleza da planta, tentando classificar os vários tipos. Em geral, quando você está plantando em casa, você está plantando para produzir, e a sua meta geralmente é aprender como produzir da melhor forma, usando as ciências, né? Então é uma ciência aplicada, usando as ciências mais básicas, principais. Então tem aquela diferença, né? Então é um estudo agronômico. Eu não consigo entrar no meio do mato necessariamente e falar todos os nomes de todas as plantas que tem e contar qual que é qual, mas se você quer saber, sabe, sobre como aumentar certos nutrientes no solo, eu posso fazer uma recomendação, mas controle de praga, essas coisas assim, mas são coisas diferentes. Qual a porção ideal do runoff? Muita gente acredita que 10 a 15% é o suficiente. Eu sempre falo, eu gosto de falar que eu prefiro ver mais, 15 a 20%, para ter mais segurança. Mas depende se você está fazendo um flush, às vezes vai ter muito mais que isso. Às vezes tem tipo 600%. Bom, não sei. 100%, né? Quase. Talvez não vai sair tudo, mas de outra quantidade que você pôs, vai sair muito, muito mais do que o que vai ficar no vaso, né? Se você tem um vaso de 7 litros e você colocar 20 litros, né? A grande maioria vai ser runoff, mas depende do seu flush, né? Se for muito intensivo ou não. Mas diariamente entre 10 a 15. Como não deixar florir? Mantenha com uma noite curta, né? 6 horas ou menos. E se for uma planta de fotoperíodo, ela não vai querer florir. Se ela está querendo florir de qualquer forma, geralmente é algum estresse que está dando algum estímulo generativo. Muita comida, muito seco, luz muito vermelha, luz muito intenso, ar muito seco, temperatura mais baixo. Tudo que você vai pensar que vai ser ideal para flor, geralmente são muitas coisas que a gente faz, são estímulos para, né, falar para a planta que é hora de fazer produção generativo. Então, tenta mandar o sinal oposto.
como manter umidade e temperatura no grow quando você mora num lugar quente, ar-condicionado normalmente. Se você tiver, que não deve ser a maioria do Brasil, mas deve ter vários lugares do Brasil onde é muito seco. Se você mora num lugar seco, você tem a habilidade de combinar a sua umidificação com a refrigeração. Eu procuro um sistema de refrigeração evaporativo, né? Vapor cooling. O que a gente chama de um swamp cooler aqui nos Estados Unidos, um evaporative cooler. E basicamente usa a evaporação da água para diminuir a temperatura. Só funciona em um local onde a umidade geralmente é abaixo de 20%. Então, a grande maioria dos lugares que eu já fui no Brasil não rola, né? Então, realmente só ar-condicionado e desumidificador. A gente aqui trabalha em Arizona, Phoenix atualmente. Aqui no verão é 41 graus, fácil, um dia. E fica tipo 12% de umidade. É um deserto extremamente quente e extremamente seco. Então a gente está sempre à disposição do ar-condicionado, né? Tem que estar funcionando, quebrou o ar-condicionado, nem quero pensar o que acontece. Então, lógico que é um sistema de, sabe, várias toneladas que aguenta o prédio inteiro, o grow inteiro. Mas é o que é. É uma planta que requer um ambiente que você vai ter que manipular bastante para poder plantar da qualidade que você provavelmente está querendo plantar, né? Aquelas fotos no Instagram que você vê, aquelas flores e tudo. A gente manipula muito o ambiente. Se você for ver uma das minhas salas, geralmente tem 6 desumidificadores. Tem, né, aquele sistema de ar-condicionado enorme que eu falei, vários ventiladores, sistemas de CO2, né? O ambiente é muito manipulado para a gente conseguir o que a gente consegue tirar daquilo. Tudo isso é necessário? Não. Mas o ambiente ideal, o clima ideal é. Então, infelizmente, às vezes, se você mora num lugar muito quente, muito úmido, é só o ar-condicionado. Se você acha que é loucura, tem várias pessoas que eu conheci que, assim, até na minha casa lá na Califórnia, o único lugar que tinha ar-condicionado era o grow. O resto da casa não tinha, porque ficava tudo lá no grow. Então é comum, existe gente que acaba priorizando, né, elas em cima da casa. Mas elas precisam disso, fazer o quê? Bom, acabei de ver que passou já de 1 hora e pouco. Não sabia por que ele não... Bom, geralmente o Instagram dá uma travada e não deixa passar, mas... foi 1 hora e meia agora. Vou terminar o live aqui. Valeu todo mundo que veio. Vou tentar agora salvar, postar no YouTube também. Perdoa todo mundo que foi lá pro YouTube tentar assistir. Tentei fazer lá hoje, mas né, agora estão pedindo mais verificação para eu poder ir live. Então, vou postar lá depois e quem sabe a próxima vez a gente vai fazer isso live, tá bom? Valeu, galera. Falou. Até a próxima.